Fala, Fogão! Nesse Campeonato Brasileiro de 2020, o Botafogo vai apresentando a mesma dificuldade que já apresentou em temporadas passadas em relação a colocar a bola dentro do gol do adversário. É impressionante como isso vem se repetindo como um padrão desde 2014, pelo menos. Se você pegar todos os brasileiros da Série A de 2014 para cá, 2014, 16, 17, 18, 19, a melhor média de gols marcados por partida do Botafogo foi em 2017, com 45 gols em 38 rodadas, o que dá uma média de 1,18 gol por partida. Uma média muito ruim, diga-se de passagem. Agora, nada se compara a 2014 e também 2019, em que o Botafogo conseguiu a proeza de marcar 31 gols apenas em 38 jogos, uma média de 0,81 por partida. É simplesmente absurdo você ver que mesmo mudando todo o grupo de jogadores, comissão técnica, ideia de jogo, proposta de jogo, o Botafogo continua apresentando, temporada após temporada, a mesma dificuldade. Nessa temporada de 2020, a expectativa da torcida, por a gente saber que pelo menos o time titular tem uma boa qualidade, não estou dizendo aqui que é maravilhoso, mas o time titular tem qualidade. Só que mesmo assim, a gente não consegue se livrar desse suplício que é para você ver um mísero gol do Botafogo. A gente sabe bem como é. O Botafogo nesse Campeonato Brasileiro de 2020, não só agora com Lazzaroni, mas também com Paulo Autuori, a gente conseguia construir, chegar com perigo na área do adversário. Não é obviamente aquele volume de jogo muito incrível, a gente sabe disso, mas suficiente para balançar as redes muito mais do que a gente já balançou até aqui. Porém, o Botafogo não consegue. A gente chega ali perto da grande área do adversário, tá conseguindo construir, pisar ali perto da área do adversário, mas não consegue caprichar na definição, seja no passe final, seja na finalização. Contra o time do Goiás, mais uma vez fica evidente que o Botafogo não tem a tranquilidade para fazer o gol. Tudo bem, o Tadeu fez uma grande partida, conforme a gente já sabia que ele faria, se o Botafogo desse a oportunidade dele fazer grandes defesas, conforme a gente deu. E eu falo isso porque os chutes do Botafogo, que foram com perigo em direção ao gol dele, sempre foram numa área em que o Tadeu pode chegar nela. E eu tinha falado aqui no pré-jogo, para fazer gol no Tadeu, você tem que tirar do goleiro. É um goleiro que tem uma ótima velocidade de reação. Ninguém pode duvidar disso. Se a bola vai perto do Tadeu, mesmo que forte, ele consegue fazer a defesa. Tá certo que com o Lazzaroni, a gente começa a ver um Botafogo mais organizado, com exceção, naturalmente, dos 15 minutos finais contra o Palmeiras e também do segundo tempo contra o Grêmio. Mas nas partidas contra Fluminense, Palmeiras até os 30 minutos da segunda etapa, e Sport durante toda a partida, mesmo com um jogador a menos, e agora contra o Goiás, principalmente até os 10, 15 minutos da segunda etapa, em que o Botafogo realmente teve uma presença mais interessante no campo de ataque, a gente vê um time organizado, que consegue trabalhar, chegar, mas apresenta o mesmo desafio, a mesma dificuldade do Botafogo do Paulo Autuori, que era colocar a bola dentro do gol do adversário. Enquanto o Botafogo não conseguir ter esse capricho de fazer a definição correta, de conseguir acertar esse passe final, de conseguir fazer a finalização colocando a bola dentro do gol do adversário, a gente vai continuar tendo esse suplício aí pela nossa frente para poder ver o Botafogo marcar um mísero gol. Tá realmente complicado a gente ver o Botafogo fazer gol. Nessa temporada de 2020, no Campeonato Brasileiro, a nossa média tá de 1 gol por partida. O Botafogo marcou 17 gols em 17 rodadas. Poderia ter sido muito mais, é verdade. Se o Botafogo soubesse aproveitar, se tivesse uma boa eficiência ofensiva, a gente teria a capacidade de ter muito mais gol do que a gente tem hoje e muito mais ponto também na tabela de classificação, porque uma coisa puxa a outra naturalmente. Você pega aí, por exemplo, a partida contra o Fluminense, em que a gente empatou jogando no Nilton Santos. Aquela partida, tranquilamente, o Botafogo poderia ter vencido. A gente chegou com perigo no gol do Fluminense umas 6, 7, 8 vezes. Se você analisar os melhores momentos, chegamos com perigo umas 6, 7, 8 vezes. Só que sempre parando ali na definição. Sempre não caprichando nessa definição. E à medida que as rodadas vão passando, a pressão em cima dessa definição, de ter esse capricho, vai também aumentando. Porque as rodadas passam, o Botafogo não conquista a pontuação que poderia conquistar, que a gente sabe disso. A gente pode aqui falar que o Botafogo teve alguns jogos muito ruins, com toda certeza. Se você pega, por exemplo, Internacional, Santos,
segundo tempo contra o Grêmio, pega também o jogo contra o Bahia, contra o próprio Curitiba jogando em casa. Você pega assim algumas partidas em que o Botafogo realmente foi muito mal, praticamente não conseguiu pisar na área do adversário ali para levar perigo. Só que nas outras partidas, nas outras 12 partidas, o Botafogo fez ali um jogo capaz de vencer. Mas mesmo assim, esbarra nessa falta de capacidade de definir bem as jogadas. Temos que caprichar nessa definição. Isso tem que ser trabalhado nessa semana cheia que o Lazzaroni está tendo, porque o Botafogo não joga contra o São Paulo na 18ª rodada. Próxima partida é contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. Olha a importância desse confronto para o Botafogo poder acertar o pé e fazer os gols. A gente sair na frente nessa eliminatória sem sofrer gol em casa, mesmo que não tenha gol qualificado, sempre importante você vencer sem levar gol. A gente precisa fazer o placar, precisa fazer um ótimo jogo e caprichar nessa definição. O primeiro tempo que a gente fez contra o Goiás tem que servir de base para o Botafogo daqui para frente. É assim que a torcida do Botafogo quer ver a equipe jogar. Agora, obviamente, fazendo o gol. E, naturalmente, vendo o preparo físico muito melhor na segunda etapa, conforme eu já falei aqui no vídeo anterior. Essa questão física do Botafogo tá uma piada. E é uma piada há muitos anos já. A gente não vê mudar a comissão técnica, não vê sair o Capela, não vê nada assim de diferença para que possa realmente ter um quadro diferente daqui em diante. Então o Botafogo precisa corrigir essas questões. Não dá pra gente ficar toda hora, toda temporada, não conseguindo fazer o gol. Tá realmente sendo suplício ver o Botafogo fazer o gol na equipe adversária. E a gente precisa transformar boas chegadas em bola na rede. Caso contrário, o Botafogo vai continuar esbarrando, tropeçando nas próprias pernas. Isso tem que parar. Mas e você, Fogão? Você sabia desses dados muito ruins do Botafogo de 2014 pra cá? Essa média de gols muito baixa, esse suplício que tem sido ver o Botafogo fazer um mísero gol? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não foi inscrito no canal, peço por gentileza que se inscreva. O botão tá logo aí abaixo, clica nele e depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.